Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo sejam com todos nós. Mais uma manhã de domingo com o privilégio de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Cada um de nós em nossas próprias casas, mas todos unidos em um só corpo. A propósito disso, vamos ler na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, os versículos 16 e 17, que iniciam com uma pergunta do apóstolo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O pão da vida, o pão que desce do céu e alimenta não só o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito. É dele que participamos quando celebramos a ceia do Senhor. É o cálice da bênção de Deus sobre todos nós, celebrando este banquete espiritual, ainda que separados, mas unidos no Senhor. Vamos cantar? Se disseres
Leitura bíblica para a nossa meditação nessa manhã, Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 10, vamos ler do versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, que a porção da Tua palavra que lemos nesse momento sirva para a edificação da nossa vida e através da nossa vida o Teu nome seja glorificado. Em Cristo Jesus oramos. Amém. No livro de Eclesiastes, o Coelete, ou o pregador, nos ensina que há tempo para todas as coisas. E neste livro nós aprendemos também sobre a necessidade de organizarmos o nosso tempo. Já que há tempo para todo propósito debaixo do céu, o que nos cabe fazer, portanto, é organizar o tempo. E o tempo certamente é uma das palavras mais desgastadas nesse tempo de quarentena, justamente porque muitas pessoas estão com muito tempo sobrando e outras estão com tempo faltando, pelo menos assim elas entendem. Muita gente está estressada e muita gente tem adoecido emocionalmente justamente pela dificuldade de organizar o seu tempo. E eu acredito que, analisando o texto que nós tomamos nessa manhã para a leitura, nós temos algumas questões importantes aqui para observarmos, a fim de que a palavra do Senhor nos auxilie a organizarmos a nossa vida nesse tempo que temos. Até porque, infelizmente, tomados de muitos afazeres, tomados de muitos compromissos, talvez muita gente esteja deixando de ter um tempo para ouvir o que Jesus tem a dizer. Talvez esse fosse o caso de Marta. A primeira questão para a gente observar aqui é justamente o comportamento das irmãs, Maria, Marta e as suas próprias tarefas. Sabemos que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro e essa família era muito querida de Jesus. Jesus esteve várias vezes na casa deles, em Betânia, e ali se sentia muito bem recebido e certamente um ambiente muito acolhedor se formava. E Jesus mais uma vez estava na casa daqueles irmãos. O texto não nos informa o que Lázaro estava fazendo, mas deixa muito claro as duas atitudes das duas irmãs, porque Marta estava muito preocupada em servir Jesus e os convidados da melhor forma possível. Ela estava atarefada com algumas coisas que ela considerava importante para que os seus hóspedes se sentissem bem e especialmente para que ela pudesse oferecer o melhor a Jesus. Por outro lado, é muito provável que Maria, em algum momento daquela visita, tenha deixado os serviços de recepção dos hóspedes para ficar um pouco ali, sentada aos pés do Senhor. Era costume naquela época que as pessoas quase que se deitassem para participar do alimento, e é nesse momento que Maria também se senta e fica ali, junto com Jesus, porque Jesus estava ensinando. E olha que preciosa oportunidade estava acontecendo na casa das irmãs Marta e Maria. Jesus estava ali com elas e estava partilhando a palavra. É nesse momento que Marta se sente um pouco incomodada pelo fato de Maria estar ali, apenas ouvindo as orientações, as instruções, os ensinamentos, talvez uma parábola que não temos registrado, e enquanto ela, Marta, estava ocupada com as tarefas de casa. Jesus, nesse momento, não disse para Marta que o que ela estava fazendo não era bom ou era errado. Jesus não diz a ela
que os serviços com os quais ela estava muito ocupada deveriam ser deixados de lado, como se não tivessem importância nenhuma. Mas Jesus lhe ensina a necessidade de organizar o tempo e estabelecer prioridades, porque certamente ele não ficaria por muito tempo na casa delas. E aquela era uma excelente oportunidade para que as irmãs se sentassem aos pés de Jesus e pudessem receber o que Jesus estava lhes servindo. Naquele momento, Jesus estava mais interessado em servir com os seus ensinamentos do que receber algum eventual serviço de hospedagem na casa das irmãs. E é por isso que ele diz que Maria escolheu a boa parte. E principalmente é por isso que Jesus diz que essa parte que Maria escolheu não seria retirada, porque uma comida oferecida vai acabar, as louças estarão sujas, depois haverá serviço, a casa sempre terá de ser organizada, mas aquele momento era precioso demais e Jesus tinha coisas preciosas demais para compartilhar com eles, e era necessário que Marta naquele momento aprendesse a organizar o seu tempo e estabelecer prioridades para que Jesus pudesse ser ouvido e elas pudessem ser servidas de Jesus. Isso nos faz pensar, nesse segundo momento de reflexão, em nós mesmos. Precisamos pensar nas nossas tarefas, precisamos pensar nas nossas atividades, precisamos pensar nos nossos compromissos, porque é bem verdade que muitas pessoas estão tendo o seu trabalho adaptado, com a redução de horas de trabalho, com a transferência de local de trabalho, muita gente fazendo o chamado home office, trabalhando de casa, outros perderam o seu emprego, as escolas estão transmitindo aulas e muitos alunos têm a oportunidade de assistir essas aulas, outros não têm a oportunidade de assistir as aulas pela TV ou pela internet e vão até as escolas buscar as tarefas, mas o fato é que há muita gente com um trabalho aumentado ou com um trabalho diferente daquele que estava habituado a fazer antes da pandemia. E esse acúmulo de tarefas, essa sobrecarga de compromissos, pode fazer com que muitas pessoas deixem de separar um tempo para ouvir o que Jesus quer lhes dizer. Talvez, e aqui pensando mais no nosso campo, nós, como igreja, estivéssemos muito acostumados a fazer também. Estávamos habituados a frequentar o templo, estávamos habituados a frequentar as atividades que tínhamos a partir do templo, estávamos habituados a sempre estarmos fazendo alguma coisa para servir o Senhor. E talvez o que o Senhor esteja desejando nos falar a partir destas circunstâncias, e especialmente a partir do texto de hoje, é que nós precisamos parar e separar um tempo para ouvi-lo. Parar e descansar um pouco a nossa mente e o nosso coração atarefado e atribulado para receber aquilo que Jesus quer nos servir. E não há outro modo de experimentarmos do seu ensinamento, de experimentarmos das suas palavras de vida, se não pararmos o que nós estamos fazendo. É bem verdade que nós conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas nenhum de nós vai conseguir silenciar o coração suficientemente se não parar para ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. Talvez, como Marta, nós estejamos envolvidos com muitas tarefas, todas elas muito importantes, todas elas necessárias para nós, para nossa família e talvez até para outras pessoas que trabalham conosco. Mas o fato é que, como Maria, nós não podemos deixar passar essa oportunidade de nos sentarmos aos pés de Jesus e de experimentarmos aquilo que Ele quer nos servir, as palavras de vida que só Ele tem. E este momento em que nós paramos o que estamos fazendo nessa manhã de domingo para juntos celebrarmos a ressurreição de Cristo a partir da ceia do Senhor, é um momento de pedirmos a Deus que nos ajude a silenciar os nossos pensamentos, a tranquilizar o nosso coração e afinar os nossos ouvidos para que possamos experimentar
as palavras de vida que o Senhor quer nos servir. Que assim seja, para o louvor da sua glória, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é rica, a tua palavra é eficaz na nossa vida, e nessa manhã, quando pensamos a respeito da organização do nosso tempo, nós queremos pedir ao Senhor a tua misericórdia, para que haja a tua paz no nosso coração e assim haja também a capacidade vinda do Senhor, para que possamos nos organizar naquilo que temos para fazer. Mas principalmente, Deus, como teu povo, como tua igreja, nos ajuda a silenciar a nós mesmos para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, fala com o teu povo, edifica a tua igreja e glorifica o teu nome através da nossa vida. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Nós que somos um só corpo em Cristo e que participamos do cálice da bênção, que participamos do mesmo pão, temos o privilégio de separarmos esse tempo nessa manhã para celebrarmos juntos, para lembrarmos a importância e o significado daquilo que Cristo fez por nós. O perdão dos nossos pecados foi garantido por Cristo, e o que nós temos na celebração da ceia do Senhor é a participação de cada um de nós nesse ministério, o ministério da reconciliação que Cristo fez entre nós e Deus e que nos oferece como igreja que somos. É por isso que nós lembramos o que nos ensina o Evangelho, que naquela noite em que Jesus foi traído, estando reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão, o partiu e distribuiu entre os discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por cada um de vocês. Tomem, comam, façam isso em memória de mim. Depois que os discípulos comeram, Jesus tomou o cálice, da mesma forma deu graças e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue vertido por cada um de nós. Agora Jesus nos diz: tomem, bebam, façam isso em memória de mim. Vamos celebrar ao Senhor com alegria e gratidão. Nesse momento, você e sua família sirvam-se do pão e sirvam-se do cálice, e os pais, aqueles que têm crianças em casa, aproveitem para ministrar a ceia aos seus filhos, lembrando o significado deste sacramento. Listen to his words, let them come alive. If we know him as he is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e encher o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão, as ondas do amor de Deus. Ondas no coração.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos e agradecemos por mais esta manhã de domingo em que podemos juntos celebrar a ceia do Senhor. Te louvamos, Deus, nesse tempo de tantas incertezas, de tantos horrores, de tanta violência e notícias tristes, porque o Senhor traz o refrigério do Senhor à nossa alma. Te louvamos, Pai, pelo alimento espiritual, pela comunhão contigo e pela comunhão que temos uns com os outros. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo, Deus, para as batalhas diárias e nos conduzindo, Senhor, sempre pela boa, agradável e perfeita vontade que é do Senhor para a nossa vida. Que assim seja, para o louvor da Tua glória e a bênção do Senhor sobre todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, a coragem e o conforto do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.